Vamos falar um pouco então da Embraer, né, que é um caso muito legal de sucesso do Brasil. Na verdade, a gente está com são tão poucos casos que a gente só fica falando de Embraer porque é um que a gente gosta muito e deu muito certo e mostrou essa interação virtuosa, né, entre a iniciativa privada brasileira, o papel do governo ajudando, tudo pragmaticamente. Pragmaticamente. Exatamente. Quer dizer, é um pouco o ditado dos chineses, né? Os governantes chineses têm isso de maneira muito clara, né? Eles falam: não importa se o gato é preto ou é branco, importa que ele caça os ratos, né? Então a China é um exemplo maravilhoso. O governante disso, de né? sucesso é pragmático. Exato, exato. Quando a gente olha para todos os exemplos da Ásia, né? Isso é outra coisa que o Brasil tem um pouco de dor de corno, né? Porque a gente olha para a Coreia, hoje a Coreia tem 3 vezes a renda per capita brasileira, sendo que nos anos 60 a gente tinha 1/3 da renda per capita deles, né? Então a gente fica olhando, os economistas brasileiros, eu até brinco que é uma espécie de fetiche da Coreia, né? Eles ficam estudando a Coreia para ver o que a Coreia fez de certo e o que fez de errado. Aí dizem que a educação é muito além da questão. Muito além. Né? Você pega o caso da indústria naval coreana, o governo deu a concessão exclusiva para a Hyundai fazer plataformas de exploração, navios. O fundador da Hyundai era amigo pessoal do General Park, então ele ajudou ele em tudo que é maneira possível que você possa imaginar, mas o General Park tinha essa ideia da meta, né? De que a empresa precisava ter grande produtividade, precisava conquistar o mundo e precisava se tornar uma baita empresa, né? Não era moleza. As pessoas idealizam, como não vão lá conhecer o caso de perto, acham que foi o seguinte: olha, a Coreia educou muita gente, de repente surgiu empresa de sucesso. Não é assim, levaram décadas para fazer aquelas empresas. Paulo, tem aquela coisa, até uma postagem que você fez, que é a comparação da Hyundai com a Gurgel, que elas surgiram na mesma época, com as mesmas dificuldades de fabricar automóvel, o carro caía a maçaneta, trincava a pintura, todas iguais, idênticas. Exatamente. Só que lá eles tiveram apoio, houve uma conversa muito próxima do governo com a empresa, e no Brasil não teve. Quer dizer, até tem aquela mentalidade vira-lata no Brasil. Exato. Eu vou lá comprar carro Gurgel, carro nacional, quero comprar um carro americano. E o coreano não pensou desse jeito. Até na Ásia tem lugares, tipo Malásia, que era proibido o cara da Malásia comprar carro que não fosse o feito na Malásia, né? Tem alguns países foram além, mas na Coreia, de fato, houve uma ajuda do governo coreano gigantesco para a Hyundai, né? No começo os carros da Hyundai eram ridículos, caíam os pedaços, né? Enfim. Na verdade, o que da Gurgel era até melhor. Né? A linha de produção da Gurgel já tinha o SUV, né? Já tinha lá. Exato. Saiu na frente de muita gente até. A Gurgel é um caso triste, porque era um projeto técnico muito bem feito, mas ela capotou naqueles anos 80 do Brasil. A gente conhece, os anos 80 foi um inferno aqui de hiperinflação, de descontrole de tudo que é tipo governo. Mas a Embraer, por exemplo, sobreviveu a isso também. Sofreu, teve socorro, mas sobreviveu a isso. Foi quase ali, aquele ponto de virada ali dos 80 para os 90 foi muito crítico, porque ali muitas empresas maravilhosas brasileiras que tinham um potencial gigante quebraram e algumas escaparam por um triz. A Embraer foi por um triz que o BNDES salvou, porque ela ia quebrar também, ela estava quase quebrada. A Gurgel precisou de apoio do governo, aqui em São Paulo. Mas a Gurgel poderia ter sido salva também. Tranquilamente. E os benefícios são muito. Quando a empresa desenvolve sempre com o apoio do governo, o jogo é grande. O jogo é de grandes players. Não é o carinha lá na garagenzinha que vai se tornar. São coisas muito grandes. Mas é importante, Alberto, falar o seguinte: o governo ele tem que ajudar, mas é um pouco aquela brincadeira que eu falo do pai que protege o filho até os 18 anos. Exatamente. Dá educação, depois ele vai ter que se virar. Senão o filho fica dependente. Exato. Protege aos 18 anos e mostra como é que ele vai sair de casa. Exatamente. Porque senão vira uma empresa, que é o que os economistas chamam de rent seeker, né? Aí a empresa se especializa em proteger a tarifa dela. Então, em vez dela se tornar uma baita empresa e conquistar o mundo, né? Claro. Conquistar o mundo é a grande referência de empresa de sucesso, né? Então, em vez dela fazer isso, que é aquele seu filho que realmente... A Embraer, foi o que a Embraer fez. Exato. Então, e no Brasil a gente acabou criando esse bando de rent seekers, né? Tem um pouco disso, que ficaram protegendo a tarifa e o governo aí ele acabou ficando meio vítima. Isso é um absurdo completo. Exato. Mas você pega o caso da Embraer, né? O sucesso lá de sua equivalente no Canadá, Bombardier. Depois que você desenvolve a tecnologia numa área, facilmente essa tecnologia vai para outras. Claro. Então fizeram um jet ski, né, que conquistou o mercado mundial. Por que a Embraer não poderia ter feito jet ski? Na verdade, eles vieram, originalmente, se não me falha a memória, daqueles snowmobiles, né? Que entra no... Ski-Doo, que era, eles tinham tecnologia de motores e tal, para neve. Exatamente. Mas são spillovers tecnológicos, né, que os economistas chamam, né? Então,
o Estado, para concluir, né, ele tem esse papel-chave de fomentar esse desenvolvimento tecnológico, ajudar as empresas, mas não dar moleza. Não, empurrar o filho, tem que ensinar o filho a sair de casa. Exatamente. É isso. Senão ele e todo mundo que deu certo fez isso. Exatamente. Ajuda, apoia, dá autoconfiança, como se fosse o filho. Você tem que dar autoconfiança pro seu filho, dar apoio. Exato. Né? E ao mesmo tempo mostrar para ele o que ele vai ter que fazer quando sair de casa. E não ficar ele consegue. Não sustentar, de modo algum.